As curvas no Photoshop, ou curves em inglês, que está aqui representado, ou que podemos vir aqui abaixo e selecionar também curvas, serve para nós trabalharmos a luz em determinados pontos. Desde logo aqui o ponto baixo é considerado os shadows, ou os negros, ou as luzes mais baixas. Temos no meio as luzes mais intermédias e temos aqui no topo as luzes altas, ou os highlights. E então aqui esta ferramenta do Photoshop é muito interessante, temos aqui várias coisas que podemos abordar. Eu vou só desativar aqui este layer do Brightness and Contrast, ou então desativar isto. Desde logo temos aqui este dedo indicador. Este dedo é interessante porquê? Porque isto permite-nos trabalhar em concreto uma zona da imagem. Por exemplo, se selecionarmos aqui, podemos ver que isto estará situado alguns nas luzes altas. Podemos ver, à medida que eu passo com a palheta aqui, podemos ver aqui neste menu a representação de a que ponto é que corresponde. Se eu vier aqui para baixo, corresponde a outro. Eu vou então clicar, manter a carregar e vou aumentar ou diminuir. E podemos ver que, aumentando ou diminuindo, que automaticamente altero ali no nosso histograma. Se eu fizesse o mesmo, por exemplo, numa luz aqui mais baixa, estaria a aumentar ou a diminuir ali. Se eu fizesse numa zona intermédia, como é aqui, estaria a aumentar ou diminuir ali. Vou então cancelar. Temos também aqui estas palhetas que representam pontos diferentes. E quando digo pontos diferentes, representam os shadows, os highlights e os midtones, ou as luzes baixas, as luzes altas e os tons intermédios. Então eu vou selecionar esta aqui, que representa neste caso as luzes mais baixas e os pretos. E então o que é que eu tenho que dizer à imagem? Eu vou dizer que, por exemplo, este ponto aqui é o ponto mais negro da imagem. Vou dar aqui um clique e podemos ver que a imagem é calibrada com base neste ponto que eu considerei o mais negro da imagem. Se selecionar aqui este e disser que esta é uma luz intermédia, a imagem é trabalhada consoante este ponto. Reparem também que podem ver agora diferentes cores aqui. Isto porquê? Porque apesar de eu estar aqui a trabalhar no RGB, com estas funções automaticamente vai trabalhar individualmente com cada uma destas cores. E para quem não sabe, o RGB é o Red, Green e Blue, ou vermelho, verde e azul. E por isso é que temos estas alterações. Eu selecionei aqui um ponto com várias cores, por isso é que o Photoshop alterou desta forma. Para selecionar então as luzes altas e escolher aqui que quero as luzes altas sempre com esta intensidade, então vou clicar aqui e podemos ver que novamente a imagem é alterada. Isto é uma forma rápida e relativamente automática de fazer isto, ou melhor, semi-automática, e podemos ver desde logo algumas alterações. Podemos ver a imagem original, e para isso basta desativar aqui o layer, e a imagem como está depois do efeito. Eu poderia alterar especificamente uma cor, por exemplo, o vermelho, o verde ou o azul. Poderia também carregar no automático. Isto no automático pode ser interessante para quem? Para aqueles que não estão muito experimentados nem com o Photoshop nem com a fotografia, clicar no automático por vezes é uma ajuda, porque o Photoshop tem uma leitura, na maioria dos casos, boa. Nesta imagem não deverá ser tão boa, uma vez porque se eu olhar aqui para este programa e a minha experiência diz-me que o Photoshop ele não vai resolver bem com esta imagem. Mas possivelmente com uma imagem que estejam a trabalhar, irá fazer um trabalho adequado, ao que depois basta apenas refinar refinar alguns pormenores para assim finalizarem a imagem.